Olá, boa tarde. O Sociedade Civil continua fora do estúdio. Estamos na FIL, na Portugal Smart Cities Summit, para 3 programas. Já fizemos um ontem, em que falámos das cidades conectadas. Hoje vamos falar das cidades sustentáveis e, tal como ontem, também temos 4 convidados aqui no platô, mais um convidado, que é uma convidada que será entrevistada num outro local pela Mara Aragão. Por isso, começo por apresentar os convidados que tenho comigo aqui no platô. Miguel Gomes é diretor de tecnologia da EFASEC e presidente da Associação Nacional da Associação da Aliança para a Transição Energética. Depois, Rui Frazão, investigador da Divisão de Estudos, Investigação e Renováveis da Direção-Geral de Energia e Geologia. Pedro Duarte Meira, CEO da B2 Solutions. E Fernando Reino da Costa, presidente e CEO na Unipartner. Obrigado aos 4, obrigado desde já pela vossa simpatia em aceitarem o nosso convite. Como combinámos, vamos fazer desta hora uma conversa, por isso, nesta conversa, convém também sabermos um pouco mais sobre vocês. Esta apresentação que eu faço é demasiado resumida, por isso, Miguel, vamos começar pela EFASEC? Podemos começar pela EFASEC? Sim, pela EFASEC, para onde quiser. Então, Depois daqui a pouco vamos à associação. Começo então pela EFASEC. O meu papel, que acho que é o que me traz aqui, eu sou o diretor de tecnologia, sou o responsável pela área de produto da EFASEC. Portanto, as pessoas que trabalham em novas soluções, novos produtos, ou a manutenção do parque de produtos atual, ou seja, não estão afetos a projetos de clientes, estão a trabalhar no futuro, a trabalhar literalmente em investimento em novas soluções, o que faz todo sentido aqui neste contexto, porque os produtos da EFASEC estão muito relacionados com a transição energética, desde as coisas mais eletromecânicas até às coisas mais digitais puras, quer dizer, de software puro, de gestão de redes elétricas, gestão de parques renováveis, eficiência energética, até aos transformadores que toda a gente conhece da EFASEC e toda a gente se lembra que existem e que continuam a ser um dos nossos campeões e uma das nossas áreas de investimento forte. Portanto, o meu papel é esse, é organizar e gerir as equipas que trabalham em produto na EFASEC. E tudo mais estabilizado na EFASEC? Tudo muito melhor agora, enfim, respira-se melhor, há investimento de facto, houve escolhas, portanto houve ali... Só o facto de não estarem nas notícias... Há menos notícias, o quê? Já é uma boa notícia. Quando há notícias, normalmente já não são do mesmo teor que existiam há uns tempos atrás. Não, mas respira-se bem e sente-se isso nos corredores, sente-se isso em algum otimismo das pessoas que lá trabalham e acho com justificação. E quem são as pessoas que trabalham consigo? Portanto, é isto, estou a falar de essencialmente equipas de engenharia, de produto, programadores muitos na área mais digital, porque temos de facto sistemas que são software. Laboratório? Temos laboratório, temos engenharia de produto que fazem design mecânico, design elétrico, design eletromagnético, portanto uma série de componentes que são necessários para pôr estes produtos a funcionar, eletrónica de potência, ou seja, o scope é muito variável em termos de competências que eu tenho que ter para fazer este rol de produtos que é bastante alargado. E estas são as equipas com quem Quando falarmos de terminologia em inglês, tenho que traduzir. Ou siglas ou algo que possa ser menos entendível lá em casa. É um vício da área, vou tentar adaptar-me. No marketing também, por isso é cada vez mais. Rui, quem é o Rui? Antes de irmos à Direção-Geral, por isso... Sim, o Rui licenciou-se em Engenharia do Ambiente já há muitos anos. Há poucos anos, já. É tudo muito recente. E comecei a fazer trabalho de investigação em áreas relacionadas com a sustentabilidade, primeiro mais orientadas para a indústria e depois para a energia. E desde 2015 aceitei o desafio de integrar a Direção-Geral de Energia e Geologia com uma divisão muito orientada para a investigação precisamente de energia e sustentabilidade, seguindo as políticas públicas europeias e definidas a nível nacional. É isso que temos estado a fazer e é daí que vem do grupo de trabalho no âmbito do plano estratégico da Comissão Europeia para as tecnologias de energia, que é o chamado SET Plan. Há um grupo de trabalho precisamente orientado para as cidades e comunidades sustentáveis.
E nós temos desenvolvido alguns projetos no âmbito desse grupo de trabalho, com a colaboração de outras entidades também nacionais, e era disso que eu gostava de falar um bocadinho aqui hoje. E vai falar com certeza, mas quem é que está mais na vossa divisão? Quem são as valências, quem são as... São pessoas que vêm também das engenharias eletrotécnicas, que vêm de engenharia florestal, agrária, são sobretudo engenharias e também algumas pessoas da área das ciências sociais, porque é preciso fazer um bocadinho a integração, e depois já irei também abordar um bocadinho mais esses temas, fazer um bocadinho a integração do aspecto mais técnico que estas questões levantadas pela questão do tema das sociedades sustentáveis levantam, é preciso conjugar muito um termo mais técnico e um termo mais social. O Pedro e a empresa? Bom, primeiro a empresa, que acho que é mais fácil do que o Pedro. A B2 Solutions é a empresa de produto do Grupo IT Gest. O Grupo IT Gest tem à volta de 680 pessoas, está em 7 países, 5 dos quais em África. Dentro da área de produto, a B2 Solutions dedica-se à componente dos resíduos, é à sua circularidade, resíduos urbanos e resíduos industriais, à questão da floresta do fogo, não é? E à prevenção do fogo, quer industrial, quer florestal. Dedica-se também à questão da eficiência energética, com soluções próprias para esse fim, e dedica-se à questão da água, da gestão da água e à questão da agricultura de precisão, a agricultura inteligente. Isto é a empresa, o Pedro é o CEO da empresa, portanto eu tenho como responsabilidade gerir isto, venho da área da engenharia eletrotécnica, estou neste ramo há alguns anos e dentro do grupo IT Gest tenho responsabilidades também executivas para além da B2 Solutions, mas dentro das cidades inteligentes é esta a chancela que aqui estou a representar. Fernando. Fernando e as vossas equipas e quem são? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, por estar aqui convosco hoje. A Unipartner é uma empresa portuguesa, seguindo aqui também um pouco o exemplo, nós somos cerca de 300 pessoas, estamos aqui na zona de Lisboa, no Lagoas Parque, mas também temos um polo, uma empresa na Madeira e mais recentemente também em Abrantes. Temos também uma equipa em Madrid, chamamos também um centro de competências em Madrid. Quem é a Unipartner? A Unipartner é uma empresa de consultoria e sistemas de informação, portanto, da parte do digital. Chamamos consultoria porque a inovação hoje do digital é tão grande, é tão acelerada, que nós ajudamos as organizações com quem trabalhamos, no fundo, a perceber como é que elas podem utilizar o digital para se transformarem, para melhorarem os seus serviços, os seus produtos, a forma como se relacionam também com os seus clientes. E nós, em termos de áreas de atuação, cobrimos basicamente as áreas mais ou menos todas que são conhecidas nesta componente de sistemas de informação empresarial, ou seja, o que é isto? É os sistemas o que nós usamos enquanto trabalhamos numa organização e temos um posto de trabalho digital. E, portanto, temos os temas dos data centers, que cada vez falamos mais do tema da cloud, temos o tema da segurança, que é um tema fortíssimo, aliás, cada vez mais premente no dia-a-dia. O tema que estava a referir do posto de trabalho, portanto, como é que nós trabalhamos no dia-a-dia com os nossos processos, com as nossas ferramentas, e hoje, quer trabalhamos remotamente, quer fomos todos sobrevivos com o ChatGPT, e poderemos vir a falar um pouco mais disto adiante, mas também um conjunto de outras plataformas de inteligência artificial, de processos, até de aplicações, de pequenas e grandes e complexas sistemas de informação, aplicações, que podem depois ser acessíveis no nosso telemóvel por apps, não é? Enquanto cidadão, mas ou em sistemas centrais que são usados pelas essas mesmas organizações. Acrescentava, se calhar, que trabalhamos muito no setor financeiro, muitíssimo, trabalhamos com a banca praticamente toda cá em Portugal, com o setor público central e local, e daí estarmos hoje aqui nas Smart Cities, e também com as grandes empresas e grupos nacionais. E somos também uma empresa exportadora, acho que é um ponto importante, já que estávamos a falar enquanto empresa portuguesa, somos uma empresa exportadora, estamos a trabalhar mais em mercados europeus, apesar de também já trabalharmos noutros mercados, mas mais centrados no mercado europeu. Deixava uma nota só,
para alguns não tão novos. A Unipartner está no seu 10º ano enquanto empresa portuguesa, mas tem um legado. Ela surge de uma transformação de uma empresa americana que esteve em Portugal durante muitos anos, que é a Unisys, que alguns conhecerão, e que há 10 anos quis criar um modelo mais indireto. E eu e os meus outros, somos 5 administradores e sócios da empresa, tomámos esta iniciativa, com o acordo internacional, de lançar uma empresa portuguesa que desse continuidade. E, portanto, é uma empresa que tem 10 anos, mas é uma empresa que já com alguma dimensão e com grandes clientes a nível empresarial. Como eu disse no início, as perguntas são muito abertas e as perguntas que eu dirijo a um não quer dizer que também não tenham resposta dos outros. Por isso, sintam-se à vontade até para conversarem, se quiserem, e complementarem-se. Por isso, a pergunta que eu lanço, na verdade, para o Miguel, para o Rui, mas também para os 4, é se esta transição energética começa nas cidades. Eu diria... Nas cidades está tudo. Eu diria que as cidades são... Por maioria de razão, porque as pessoas vivem aqui, estão aqui concentradas, são provavelmente... Pessoas, os serviços, as empresas... São provavelmente onde é mais notória e mais sentida a transição energética. Ela é feita de forma global, porque eu tenho que produzir energia de forma descentralizada e não vou produzir energia só nas cidades, e tenho que a transportar, e tenho que a levar, tenho que a fazer de forma eficiente, e, portanto, eu diria que é global, mas é evidente que para o cidadão comum é aqui que ela é sentida, é aqui que ela se nota mais e é aqui que as soluções têm que ser mais inteligentes, se quisermos, porque a densidade complica muito alguns dos temas, dos resíduos, da gestão da energia, da partilha dos transportes, da mobilidade urbana e, portanto, da poluição. E, portanto, é evidente que nas cidades é mais visível os temas da transição energética também, embora ela seja global. Não se pode fazer de outras maneiras, até fora do país, em offshore, como se tem falado muito, para produzir e transportar depois para o continente, digamos assim. Portanto, é um tema um bocadinho mais universal do que a própria cidade. Portanto, eu diria que sim e não, mas é aqui que ela se sente, como é óbvio, não é? Rui. Mas é precisamente na cidade que colocam-se outro tipo de desafios que são novos. Onde há mais stress, não é? Sim, mas também outro tipo stress de sobre sistemas, outro tipo de possibilidades, porque dizia que tem que se produzir energia de forma descentralizada, não necessariamente nas cidades, mas também pode ser nas cidades. E isto tem implicações muito interessantes e muito complicadas. E um dos projetos em que nós estamos a trabalhar tem precisamente a ver com o estimular a investigação nestas áreas, relacionadas também com o carácter estruturante e impactante em termos sociais da produção descentralizada de energia em contexto urbano. Por exemplo, as comunidades de energia não em ambiente rural, mas a nível de um bairro, que implica pôr todas aquelas pessoas que ali habitam em contacto umas com as outras e terem de tomar decisões em conjunto, não só para a festa dos Santos Populares, possivelmente, mas também para produzir e consumir energia ali. E isto é difícil de fazer, é muito complicado e difícil de fazer. Mas tem havido alguns projetos interessantes, tem havido alguns resultados interessantes, mas agora estamos a entrar numa fase em que temos de perceber porque é que esses casos que já existem em Lisboa, há um muito conhecido até pela Europa fora, porque é mostrado em muitos eventos, como um caso exemplar, que é a comunidade de energia de Telheiras, mas o que nos preocupa agora é porque é que estas coisas não são mais replicáveis, porque é que não existem mais. Há alguns exemplos, há poucos, mas eu acho que a questão das mesmo tecnologias, se calhar, não é tão determinante, talvez a questão das soluções de gestão de informação seja mais determinante agora, mas o envolvimento das pessoas é essencial. E a regulamentação que é necessária para que os projetos avancem. Isso vai-se avançando a pouco e pouco. Pedro, pode entrar na conversa, sim, o Pedro também. Eu acompanho um pouco com Pedro o e Fernando. porque o tema da transição energética começa na consciência humana, para nós, não é? Portanto, e todo o processo, efetivamente,
da aglomeração das cidades, o conceito de urbe e da estratificação e do planeamento da própria cidade, é aí que nós estamos. Portanto, se não houver consciência humana, a tecnologia que nós produzimos para efetivarmos não só esse planeamento, porque nós estamos na área do planeamento energético e depois pela transição energética, ele não funciona, porque a consciência humana está na gênese disto tudo. Nós estamos em dois fatores que são essenciais deste ponto de vista. Estamos no setor industrial e a sua simbiose industrial, ou a ecologia industrial, portanto, e temos essa preocupação, e temos a parte das cidades. E as duas coisas têm que se interligar de uma forma estruturada, porque uma sem a outra, efetivamente, não funcionam, não é? Portanto, aquilo que para uns são resíduos, para outros são matéria-prima, a energia hoje é muito volátil e nós estamos neste trinómio, não é? Energia, água e calor, portanto, e estas coisas depois vão se misturando todas e o planeamento destas áreas é essencial, mas neste binómio de indústria e cidade, simultaneamente com a consciência humana no top da nossa referência. Fernando. Eu acrescentava, se calhar, pegando num ponto que considero realmente o ponto de partida, que é o propósito da sustentabilidade, não é? Então, ou seja, tem de haver aqui o fator humano a querer fazer este movimento e outros movimentos. Depois, o que nós sabemos é que há fases de inovação em que o custo dessa transformação é muito elevado. Vimos isso nos painéis solares, mas também vimos que rapidamente eles começaram a cair. Agora temos o problema das baterias, que ainda estamos em o que é que vai vingar, o que é que não vai vingar e o custo elevado que elas ainda têm hoje em dia. Portanto, por isso é que há muitos projetos de larga dimensão ao nível de parques eólicos, mas não são ainda complementados com a componente do storage. Da bateria lá ao lado, porque o investimento é muito elevado e, portanto, há sempre maior ponderação nessa perspectiva. Portanto, eu diria, começa pelo fator humano e depois vem para a economia. E agora a questão grande é que quando vem para a economia, estes processos de inovação transformam a tecnologia mais barata. E há aqui um fator que há pouco estávamos a discutir, que é da regulamentação, do enquadramento legal, que se essa consciência depois vier de topo, vier a nível nacional, a nível europeu, e acho que aí a Europa tem mostrado uma grande consciência, às vezes é muito, exagera, falamos muito todos nisto, exagera na componente regulamentar, mas tem sido, eu diria, o farol para o mundo em várias temáticas, desde a proteção de dados à sustentabilidade a outras áreas. Se não tivéssemos uma Europa num mundo como temos hoje, acho que seria extremamente complexo. Mas com uma Europa tão regulamentada, outros menos regulamentados crescem mais do que... Aí é uma discussão muito interessante. Há uma perda de competitividade. Há uma discussão muito interessante, mas só para poder complementar aqui o tema, e logo na pergunta de onde é que está a transformação, eu acho que ela vem de nós próprios. Depois há aqui um fator económico muito importante e que não podemos fugir dele, e depois há a regulamentação, que quando olhamos, e há muita regulamentação neste momento na área da sustentabilidade, que obriga a redução da pegada, e as cidades têm também esta responsabilidade. Portanto, as cidades, nós próprios, enquanto gestores de organizações, vamos ter de dar esses próprios passos. E depois temos de medir, etc., é outra conversa. Mas o que é verdade é que temos de caminhar para lá. Portanto, vamos também ter uma parte que vai ser imposta. Portanto, o que eu diria, à economia, à imposição e ao propósito, que idealmente era o que nós gostaríamos, mas não, só daí que chegasse, mas não chega. Pedro, estava a dizer que está aí uma parte da questão. Tá. Com tanta regulamentação... Perdemos competitividade face a outros mercados que, obviamente, que prescindem deste tipo de regulamentação. Ele é inevitável, não é? E para nós, a Europa, obviamente, como temos escassez de matérias-primas, temos que nos reinventar. E esse processo nós estamos outra vez em curso, não é? Agora, o custo do pioneirismo da regulamentação e o custo do pioneirismo, efetivamente, de cumprirmos os acordos que firmámos, tem os seus custos. Mas, efetivamente, estamos a levar pela lógica que somos. Não somos autónomos de matéria-prima, carecemos, obviamente, de ser inventivos na matéria-prima que temos que criar para podermos continuar a dispor dos meios que não queremos prescindir, não é? que hoje todos utilizamos. Portanto, esse é um fator e é um driver que acaba por ser importante.
Miguel? Não, é isso. Quem atua à escala global e quem importa, porque quer dizer, não há aço, não há óleos, não há uma série de matérias-primas, ou mesmo componentes, ou até talento já agora, ou até talento e competência, e depois exportar para a Europa não é a mesma coisa que exportar para outras zonas do mundo, mas há um sobrecusto de ter equipamentos ou produtos que sejam adaptados, quer dizer, nível A, nível B, porque se eu estiver a exportar para a Europa tenho que cumprir e os nossos concorrentes não têm este tipo de complicação. É evidente, também nos protege, sejamos honestos, quer dizer, quando exportamos para a Alemanha... Uma moeda com duas faces. É isso, também nos protege porque obviamente estamos num clube em que a exigência é igual para todos e blinda de alguma forma a entrada de terceiros. Mas de alguma forma prejudica-nos um pouco na escala global e na competição global. Não há outra forma de o dizer. Rui, o que nos dizem as políticas e as normas europeias demasiado restritivas também. Não, quer dizer, é preciso uma Não terá a mesma orientação opinião, muito... Não. Tudo. Eu acho que é preciso também termos a noção de que é preciso uma certa orientação de alguma forma restritiva em termos de soluções e de produtos. E também é isso que diferencia a Europa de outros mercados, não é? Certo. E que torna também os consumidores mais exigentes e as próprias empresas também. Aliás, eu não sei se estou a dizer uma grande asneira, mas a ideia que eu tenho é que as grandes empresas europeias vivem precisamente de serem, de criarem mais valor do que outras, de outros espaços, não é? E, portanto, as soluções que as sociedades sustentáveis precisam têm muito a ver com essa mais-valia que as empresas europeias podem e sabem criar, não é? E, portanto, também há aqui um equilíbrio entre um lado e outro. E depois há um outro aspecto que eu gostava também de reforçar, que é estas questões vivem muito da cooperação e do diálogo cada vez mais entre os diversos agentes que estão, eu não vou dizer mercado, vou antes chamar terreno. No terreno há agentes de mercado e há outro tipo de agentes também, não só os organismos governamentais e do poder local, e há também outro tipo de organismos que são vitais para que estas coisas aconteçam na prática. Se não fossem, por exemplo, as associações de defesa do ambiente e as associações de consumidores que nós temos em Portugal, muitas destas soluções que existem hoje nas cidades não existiriam, porque elas tiveram um papel importante para que elas começassem a ser faladas, construídas, debatidas e desenvolvidas. As empresas entraram neste debate e fizeram muito bem. E é nesta cooperação e neste diálogo que estas coisas vão acontecendo. E nós, no nosso caso da DGEG, temos procurado também fomentar. Eu sei que quando se fala em DGEG, vem-me logo a conversa da regulamentação. Eu não regulamento nada. Eu não regulamento, portanto, não sei. Mas o que nós temos procurado fazer é fomentar precisamente esses espaços de diálogo. Porque há muita gente que fala connosco, como é óbvio, não é? E o que nós dizemos é, ainda bem que estão a falar connosco, mas agora vamos pôr-vos a falar com aqueles. E agora vamos pôr-vos a falar com aqueles. E precisamente, meus senhores, convidamos-vos a virem aqui falar sobre este tema. E nós fazemos muito isto nestas plataformas ligadas a este tema. E o resultado é que, de facto, há algumas coisas, há iniciativas que estão a andar que são muito interessantes. Uma, por exemplo, é a rede das cidades pelo clima, no âmbito da Missão Europeia das Cidades Inteligentes, que tem feito um trabalho notável com câmaras municipais e que é uma rede presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Braga atual, mas que inclui outras câmaras também, como a de Lisboa, de Braga, do Porto, Matosinhos, Guimarães, etc. São 20 e tal cidades e eles estão a desenvolver trabalho, por exemplo, no sentido de cumprir o objetivo desta missão europeia, que é, em 2030, haver 100 cidades na União Europeia neutras em carbono. Em 2030 é daqui a 5 anos. Portanto, este trabalho já começou há 5 anos atrás. Há muito trabalho que já foi feito
As cidades portuguesas estão na linha da frente. As 3 que foram escolhidas pela Comissão Europeia foi Lisboa, Porto e Guimarães, que estão na linha da frente das cidades europeias a desenvolver trabalho nesta área. Há apoio por parte de outras entidades e nós temos procurado que os organismos públicos, como a DGEG e como a Direção-Geral do Território e como a APA e como a Fundação para a Ciência e Tecnologia ou a Agência Nacional de Inovação, contribuam também para que haja este esforço. Mas chama a atenção que isto não é nada fácil, porque organismos centrais falarem com poderes locais é uma coisa complicadíssima. Porquê é que tem sido tão complicado? Mas é muito complicado. E não é só essa complicação, é depois dentro de cada um do nível de governação, também há uma grande verticalidade. Uma Câmara Municipal grande, como a de Lisboa ou do Porto, é uma complicação que o funcionário que está na área da energia fala com o funcionário que está na área do ambiente ou dos jardins, ou do que seja. E toda esta falta de comunicação às vezes complica muito aquilo que pode ser feito, não é? Portanto, é isto que temos procurado facilitar. Na verdade, nós estamos sempre a falar de pessoas, na consciência das pessoas e as pessoas com as suas complexidades. Mas, na verdade, nós também temos patrões que são os menos escolarizados da Europa, temos decisores políticos que estão dependentes e quase maniatados por questões ou pareceres técnicos. Muitas das vezes não são os autarcas que mandam na Câmara, são os técnicos. E no meio disto tudo há aqui um emaranhado que nos faz ficar para trás. Sentem isso? Depois no vosso dia-a-dia? Fernando, vocês, consultores, encontram esta sensibilidade e esta complexidade depois em toda esta cadeia de decisão? Assim, ela existe. Aliás, falamos de municípios, mas são governos locais, não é? E são governos. O que estava a referir era exatamente isso, que são governos. Nós olhamos para uma grande Câmara Municipal e vemos o espelho do governo lá. A Câmara de Lisboa é maior que um ministério. Lisboa, pronto, e dividido em várias áreas. E depois todas essas questões de interação entre os vários departamentos, as várias direções, na verdade existe. Talvez passando aqui uma mensagem mais positiva. Eu acho que estamos a acelerar muito no caminho. Nós hoje vimos, e ainda ontem... Acelerar aqui, e bem? Acelerar no bom caminho. Ou seja, ainda ontem vi aqui presidentes de Câmara a falar da preocupação de tomar decisões baseadas em dados. É uma área que me toca muito e poderemos falar mais adiante. Ter efetivamente informação para criar políticas públicas. Isto é um patamar completamente distinto, ou seja, já não é só o eleitoralismo de fazer isto à esquerda ou à direita. Sim. E este ponto é importante, vamos ter agora eleições daqui a pouco tempo, e eu esperaria... Autárquicas, e vale a pena, já que estamos aqui a falar disto hoje, acompanhar qual vai ser a mensagem política. Na verdade, tudo isto também significa postos de trabalho. De acordo, mas a promessa, as promessas que vamos começar a ouvir, de que forma é que elas tocam nestas temáticas das cidades sustentáveis, que são apresentadas propostas de políticas que têm uma base sólida para criarem um impacto e esse impacto ir no caminho que se for de tornar mais sustentável ou se for no desenvolvimento económico da região ou social, o que seja. E acha que vão ser falados? Vamos ver. Aí nós acho que depois desta conversa se calhar vamos estar mais conscientes para olharmos para as propostas políticas e vermos o que é que lá vem. Se vem só uma mensagem política de pegar num tema e torná-lo como o problema, quando há um caminho muito grande para fazer. Agora, nós temos uma sociedade que está a envelhecer, temos... com pouca literacia? Com pouca literacia, temos... Também acontece na parte da variação, do executivo das câmaras também temos o mesmo, apesar de já termos gente nova, e temos um caminho que é a transformação energética, a transformação digital, que agora já é a transformação do AI. Tanta inovação a acontecer, que isto realmente é tremendo, não é? Mesmo nós estamos nestas áreas, temos dificuldade, estamos constantemente a puxar pelos miúdos para terem uma consciência de... nós chamamos de aprendizagem contínua e de procurarem o conhecimento. Não podem estar à espera que as empresas e organizações lhe dêem um curso ficam para trás. Portanto, isso, no mundo a acelerar desta maneira, nós efetivamente começamos a ver que algumas coisas começam a ficar para trás, mas também conseguimos distinguir quem é que... E nós temos casos de muito sucesso e inovadores. Depois poderei contar alguns, mas temos casos que já começaram há algum tempo e que realmente demonstram que há visão.
Já vamos então. Vamos fazer aqui uma pequena pausa da conversa aqui no platô, porque vou chamar a Mara Aragão, que está com a Carla Pinto, da Ambiconcept, uma empresa também, ela comprometida com a transição ecológica. Luís Castro, muito boa tarde. Para este programa das cidades sustentáveis, decidimos vir até ao stand da Ambiconcept, uma empresa que já existe há 8 anos, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho que desenvolvem e da tecnologia também que está associada aos seus produtos. Temos connosco a Carla Pinto, que é administradora da Ambiconcept. Olá, Carla, Olá. muito boa tarde. Faça-nos uma apresentação, para quem nunca ouviu falar desta empresa, uma apresentação do vosso trabalho. Então, a Ambiconcept é uma empresa portuguesa em que temos departamentos e empresas no grupo que fazemos desenvolvimento de produtos, prototipagem e produzimos também tudo cá em Portugal. Então surgiu a ideia de atuarmos nesta área da contentorização de resíduos para adaptarmos, no fundo, às novas exigências do mercado. Percebemos que quem tem a capacidade de tornar o sucesso ou não a separação de resíduos e a valorização são os próprios utilizadores e os contentores não podem só cumprir a função de contentorizar resíduos e serem recolhidos por determinado tipo de caminhões, mas também interagirem com o utilizador e termos equipamentos com tecnologia que motivam às boas práticas. Claro, porque isto é um produto, portanto, que existe nas nossas vidas desde sempre, mas que há uma série de, portanto, de ergonomia, de tecnologia, de inovação que está por trás de um produto que é muito simples, digamos assim, mas há uma série de outras coisas às quais temos de responder, como por exemplo no caso da recolha, não é? Portanto, há aqui uma série de Primeiro coisas estamos associadas. balizados pelos sistemas e pelas frotas de recolha. Ao abrigo de municípios ou empresas de recolha, as frotas de recolha existem e a nós compete-nos compatibilizar com esses sistemas. Depois de haver essa compatibilização, é desenvolver equipamentos que comuniquem com o utilizador, que sejam a forma como são posicionados, a forma como conseguimos caracterizá-los, o conforto que temos, colocar sensibilização no próprio equipamento e até conseguir comunicar e termos interação entre a deposição e o efeito que tem a deposição de um determinado resíduo. No fundo também acaba por ser, ou seja, inovar e desenvolver para também facilitar este processo, não é? Seja do próprio consumidor que vem depositar o seu lixo num contentor, como também, como referia, na recolha. Temos aqui, por exemplo, este contentor atrás de nós, que é de vidro, que tem um acessório, um opcional, em que desenvolvemos para o canal Oreca, portanto, os produtores de restaurantes, hotéis, em que depositam naquele contentor 2 rodas, de forma de conseguirmos depois depositar no contentor de grande capacidade para depois o caminhão vir recolher. Portanto, é um equipamento que, no fundo, vai facilitar a operação de deposição de quem o produz. No vosso dia-a-dia, ou seja, da empresa, quando Sim. estão a desenvolver o produto, como é que é este processo? Ou seja, nós temos muita gente no terreno. Claro. Iam ter também uma equipa de designers, por exemplo. Como é que funciona este Primeiro temos processo? ao escutar o mercado, perceber em termos de União Europeia quais são as diretivas, o que é que vai acontecer, quais são os tipos de resíduos que vamos ter de começar a valorizar, para tentarmos... Também há tendências, não é? Certo, há tendências e há metas obrigatórias que nos impõem também. Claro. Portanto, começamos também por aí, desde a roupa, desde os biorresíduos, ou seja, percebemos quais são os resíduos que vão ter que ser valorizáveis e recolhidos e depois atuamos muito junto aos municípios, junto a empresas municipais, empresas de recolha, para escutarmos no mercado quais são as preocupações e temos uma equipa de desenvolvimento, de investigação e desenvolvimento que desenvolve os equipamentos com toda essa informação que recebe. Isso é um trabalho de proximidade, esse trabalho que a Carla está a referir, e vocês desenvolveram um pequeno contentor para o lixo orgânico. Certo, que é um Explica-me resíduo um bocadinho. sensível, que é um resíduo que tem muito impacto dentro de casa, o cheiro, a degradação, e desenvolvemos um equipamento com um design com zonas arredondadas, para ser fácil a limpeza, mais pequeno, cabe na máquina de lavar, é mais bonito, tem um filtro para anti-odor, ou seja, é um equipamento em que eu posso colocá-lo na bancada da minha cozinha, que foi remodelada há pouco tempo, e ele não vai destoar e é fácil de manter e de utilizar. No fundo, tentamos estimular as boas práticas. No fundo, quem tem a capacidade, quem está a cortar os legumes, tem a capacidade de
ou vai para o indiferenciado ou vou colocar no baldinho do orgânico. Se o balde do orgânico estiver ali mesmo à mão e se for fácil de utilizar e de manter, vamos estimular vamos potenciar o volume que é recolhido e que é tratado. De que forma é que a tecnologia está presente também na vossa empresa? Sim, nós nos equipamentos neste caso os de grande deposição, são os equipamentos que vemos na rua, são recolhidos todos os dias. Temos 2 tipos de sensorização, Podemos colocar isto voltado para a operação, para tentarmos, porque o custo maior é o custo da recolha e do transporte dos resíduos. Portanto, nós temos a sensorização com níveis de enchimento, temos sondas com níveis de enchimento em que nós conseguimos perceber quais são os contentores que devem ser recolhidos naquela rota ou não, e consegue-se parametrizar a rota mais eficiente. Com geolocalização, consigo perceber onde é que está cada equipamento, isso na ótica do operador. Na ótica do utilizador, os equipamentos podem ter uma app, podem ter um fecho eletrónico em que eu posso ter um cartão de identificação e o equipamento abre só com o meu ID. E posso ter uma aplicação no telefone em que é recíproco, eu acedo ao contentor, podem bonificar pelas boas práticas, ou pontos, ou mensagens, salvamos uma árvore, estimuladoras para as boas práticas. Portanto, comunicar também com o utilizador. Carla, obrigada. Obrigada pela vossa pela disponibilidade. Bons resultados aqui para este encontro. Luís Castro, retomo a ti, espero que a conversa por aí esteja a correr bem. Aqui, sem dúvida, a Ambiconcept tem feito o seu papel para ajudar em cidades mais sustentáveis. Mar Aragão. Miguel, vamos ao consórcio? É um dos maiores. E quem está no consórcio? É um dos maiores na área da energia, seguramente o maior, acho eu, desde que me lembro, já estou nesta área há muito tempo. Quantos? São 80 consorciados num orçamento global de 300 e tal milhões de euros e só em produto novo na área da energia. Portanto, e tem projetos tão variados como comunidades energéticas que falávamos há pouco. Tão variados como a sociedade civil, como há pouco falávamos. Variados como a sociedade civil, como novos produtos na área da mobilidade elétrica, carregadores elétricos, veículos autónomos, centros de comando para gestão de redes inteligentes, centros de comando para gestão de renováveis. Portanto, é mesmo muito variado, novas soluções para transformadores, seguindo as novas normas em termos de ecológicos. Portanto, é mesmo muito variado, com entidades grandes como a Galp ou empresas do Grupo Sonai ou mesmo da Motengil, ou entidades mais pequenininhas, startups. Aliás, voltando ao tema de há bocado, eu tenho mais otimismo, portanto eu vejo gente muito boa a fazer excepcional trabalho e com patrões, usando a mesma expressão, que são muitíssimo bem formados, a trabalhar muito bem temas novos, mas não focados em Portugal, focados no mercado que é global e na internacionalização. A Agenda, a ATE, a Agenda para a Transição Energética, a Aliança para a Transição Energética, é isto tudo. A Associação gera a agenda e pretende-se que venha, de alguma forma, manter um pé para lá desta agenda e do PRR, manter um pé neste ecossistema, tentar trabalhar mais em cluster, porque eu acho que quase todos estes players, incluindo a EFASEC que eu represento, entenderam que é impossível competir à escala global contra gigantes que faturam mais do que o PIB português. Quer dizer, portanto, é mesmo complicado competir a esta escala se não for em aceleração e em ecossistema. Portanto, se eu conseguir usar os componentes, ou os equipamentos, ou os serviços, ou a formação que os meus parceiros aqui próximos têm, eu vou ser de certeza muito mais rápido a chegar ao mercado. Portanto, é neste conceito e nesta alavancagem que nós criamos a agenda, tentamos candidatar-nos com sucesso e fizemos este enorme projeto e estamos com a ambição de, quando este terminar, manter um ecossistema em cluster na área da energia que torne Portugal efetivamente capaz e visível à escala global. Portanto, eu não olho tanto aqui para o tema nacional ou local, que é importantíssimo, como é óbvio, mas mais para esta lógica de quem quer exportar e quem quer competir à escala global. Portanto, estou otimista desse ponto de vista, a ambição é enorme e o desafio é muito grande, mas estou bastante otimista. Vejo gente a trabalhar muitíssimo bem em empresas, das pequenas às grandes. Portanto, sem entrar em questões políticas, como está a execução do PRR dentro da vossa agenda? Não,
o otimismo vem daí. Demorou a arrancar, houve entidades que começaram mais cedo, outras com algumas dificuldades, não vou mencionar nomes, mas que de alguma forma foram entrando em velocidade de cruzeiro e agora estamos com uma taxa de execução já bastante interessante e estou convencido de todas as indicações que temos que a junho de 2026, que é quando termina oficialmente o prazo do PRR, teremos uma execução muito para lá dos 80%, 85%, o que há uns meses atrás era pouco provável para uma agenda com esta complexidade, com esta ambição. Haverá mais a fazer e o mundo não acaba depois do PRR, mas de qualquer maneira estou otimista também desse ponto de vista. Não falando de política, falando só da execução. Sim, não queremos trazer para aqui política. Diga, Pedro. É um tema, a execução do PRR Sim. é um tema. É um tema, até porque há áreas que estão neste momento consideradas críticas. Rui, e o que é necessário fazer? Formação, sensibilização, capacitação, a academia está, é preciso mais, o conhecimento espalha-se e partilha-se. A academia está a trabalhar bem. Sempre que há concursos para projetos de investigação, há uma grande participação das universidades portuguesas e isso deixa-nos sempre orgulhosos e é muito bom. O que faz falta ainda falou há pouco na questão da iliteracia energética. E eu acho que esse é o nosso grande desafio agora. Para além daquele que o Fernando tinha falado há pouco da questão das baterias ainda estar numa fase inicial que precisa de alguma realização ainda, eu diria que agora é a questão mesmo da iliteracia. E eu há pouco mencionei um caso que é muito mencionado lá fora e aqui neste aspecto do combate à iliteracia há outro que também é muito mencionado nos fóruns europeus onde nós andamos, que é o da Câmara do Porto, que tem um balcão único, que tem precisamente o objetivo e que tem já há algum tempo a Câmara com a Agência Regional do Porto, de Energia, a Agência Regional de Energia do Porto. E eles têm feito um trabalho fantástico também nessa área, em conjunto com a ADN, que coordena este tipo de situações, e há, depois disso, um conjunto de outras câmaras que estão a fazer projetos muito semelhantes agora, e que é importante realçar e dar alguma visibilidade, porque o trabalho deles é bastante importante no sentido de explicar às pessoas como é que estas coisas podem ter vantagens, não apenas em termos sociais, como falei há pouco, até no sentido do combate à pobreza energética, mas também em termos económicos para os próprios agregados familiares. Eu dava o exemplo, há algumas câmaras, por exemplo, que têm excesso de produção de energia renovável, que querem atribuir a famílias carenciadas e depois as famílias carenciadas têm alguma dificuldade em perceber o que é que lhes está a ser oferecido. E, portanto, este tipo de assuntos também é preciso ter em conta e realçar o trabalho que muitas câmaras estão a fazer para ultrapassar estes problemas. Pedro, temos falado muito das cidades, estamos a entrar no verão, hoje já estamos no verão, incêndios. Incêndios. Vamos, ainda não tocámos os incêndios. Sim. O que é que eu tenho para dizer sobre os incêndios? Bom, neste momento, e no que diz respeito à Habitus Solutions, ao Mundo B, não é, da nosso grupo, nós neste momento temos um grande desafio que é instalar 80 sistemas pelo país todo para fazer a cobertura nacional através da REN, portanto, para nos tornarmos mais resilientes desse ponto de vista, que é do ponto de vista da prevenção, que é quando há ignições, perceber qual é como é que aquela propagação se irá, qual é a probabilidade daquela propagação ir em determinada direção, para evitarmos riscos. Portanto, nós estamos nessa fase de pôr o país todo instalado com sistemas que nos permita ter este tipo de resiliência. Fazer a prevenção e depois, quando há ignições, efetivamente atuar o mais rápido possível. Estamos a fazer isso em Portugal, estamos a fazer isso na Grécia também, que é um sítio onde
de alto risco. Estamos a exportar a nossa tecnologia para lá, estamos a fazer igualmente no Equador, não é? Com uma taxa de sucesso também muito grande nessa matéria. Portanto, é uma área que nos é cara e que nos tem sido efetivamente muito interessante, até para desenvolvimento das nossas tecnologias internas, que as estamos a adotar noutros meios. Portanto, nós temos 3 agendas, uma delas é ligada a esta, é o New Space, onde estamos efetivamente a usar imagens de satélite para estudar aquilo que são os grandes incêndios à escala global, e estamos a usar efetivamente também essa tecnologia já para outros fins. Portanto, no que diz respeito à floresta, estamos aí. No que diz respeito à indústria, também estamos aqui a ter um papel importante e estamos efetivamente a proliferar os nossos temas como prevenção de risco em áreas que são críticas, não é? Na pasta de papel conseguimos prever isso e estamos em fase de instalação pelo país de todos estes temas e a exportar esta tecnologia para outras florestas a nível europeu. Fernando, e os municípios? Inteligência artificial, soluções, novas aplicações, dados, postos de trabalho. Os municípios, eu acho que Não sentem uma certa relutância depois, em alguns municípios, aceitarem estas soluções, porque significa que para alguns dos seus colaboradores poderá significar o fim do seu posto de trabalho? Eu acho que... E significa votos também. Bom, o tema dos postos de trabalho é um tema interessante, mas eu se calhar só dar aqui um passo anterior, em relação à atualização das tecnologias nos municípios, de uma forma, as tecnologias de informação de forma genérica, porque ela depois é aplicada em casos muito concretos, como estava a falar agora, não é? Mas em termos da sua própria gestão e operação internamente. Eu acho que já havia aqui uma agenda de transição digital acelerada. Lá está, dependendo do executivo de cada Câmara cada Câmara Municipal a sentirmos umas mais à frente do que outras, mas umas com uma visão estratégica muito forte de perceber que isto era um fator diferenciador, porque comparando... Quando chegam ao interior, sentem Exatamente, quando sai de Lisboa e do Porto, vamos dos grandes centros urbanos. Portanto, esse começou a ser um fator diferenciador, a inovação e a inovação digital. Eu aqui, falando de posto de trabalho, e das tecnologias também de comunicação, vejo que o Covid, e que já nos esquecemos um bocadinho dele, não é? Passámos. Ainda bem. Mas ainda bem, não é? Também é verdade, sem dúvida. Não estou a pedir que volte. Mas ele veio demonstrar várias coisas. Era que uma delas é que era possível trabalhar remotamente. E isso trouxe mais centralidade a quem estava fora, estava dos grandes centros urbanos. Nós próprios tivemos aqui uma sensação interessante, que era nós juntamos equipas que estão em diferentes regiões e de repente, quando é uma equipa que está num projeto, está no Teams, eu dizia e digo ainda hoje às equipas da Madeira que não usem os termos que às vezes se usa de insularidade e de distância. Não, quando estamos estamos todos a conversar e a trabalhar, estamos todos juntos no mesmo ambiente de trabalho e essa distância não se nota de todo. E isto provocou... Mas não há aquela proximidade humana, não há afetividade, não há emoção, é o ponto que nós agora não há compromisso. Portanto, o que é que trouxe as tecnologias de comunicação e esta capacidade também de trabalhar remotamente? Nós trabalhamos muito com a Microsoft, somos um grande parceiro. Na altura começámos a falar do Zoom e de pequenas ferramentas que usávamos. Falo disto porque agora o Teams, a ferramenta Teams da Microsoft, é hoje o nosso começo de trabalho começa lá e cada vez mais vão aparecer os processos e o que nós fazemos lá dentro, integrado. E comunicamos, colaboramos e esse é o nosso posto de trabalho. E a verdade é que podemos estar onde quisermos para usar. As câmaras municipais que lançaram cada vez mais também um ambiente ou condições para que jovens não se deslocassem, não fossem para fora e outras, como o Fundão, que até atraiu, fez com que se começassem a desenvolver muito por esta via e associados também às universidades. É um exemplo muito particular. É muito particular, mas que nós fomos para Braga, é excepcional. E temos uma cidade mais jovem, das mais jovens, se não a mais jovem da Europa. Portanto, ou seja, nós já temos excelentes exemplos. Eu acho que, portanto, o que eu diria é que há muitas câmaras municipais que têm isto como visão estratégica.
e para também criarem condições para o seu próprio desenvolvimento, para o desenvolvimento da sua própria região. Agora, para desenvolver a região, elas têm de se desenvolver enquanto administração local. E era aí onde eu ia, se calhar nesse ponto onde temos muitos funcionários e temos uma administração local que tem de ser muito mais ágil e muito mais moderna. Aí toco num termo que falou há pouco, que é uma das áreas que nos também é muito querida, que é o tema dos conceitos, se quisermos, de balcão único. Ou seja, como as câmaras municipais são governos e várias áreas, nós temos ajudado várias. Um dos bons exemplos, que ontem foi apresentado aqui um livro apoiado por nós, por causa de um projeto da Câmara de Viseu, ainda com o saudoso Almeida Henriques, e agora continuidade com o anterior, mas o autarca também, Dr. Ruas, que lançou um projeto que tem a ver com estes conceitos, portanto, prestar o melhor serviço ao cidadão, não a pôr a ir aqui, ali e acolá, ter uma visão integrada de cada município e poder prestar esses serviços, e isso permite, que é o que está a ser feito agora, conhecer cada município. O livro que foi lançado ontem e que nós temos orgulho em apoiar, porque na verdade foi feito por uma dirigente, a Cila Correia, que é uma dirigente de Viseu, que estava neste projeto e fez uma tese, mestrado e depois doutoramento à volta do tema, é muito interessante porque ela foi, para além da tecnologia, conhecer quem são as pessoas, idade, literacia digital, o que é que necessitavam, em que ciclo de vida estavam, a sua atividade, conhecer melhor a região, é lógico numa lógica de tese, mas isto vai permitir, então, pegarmos na tecnologia e adaptá-la a essas próprias necessidades. E com os dados, podemos então tomar decisões e aplicar a inteligência artificial. Em relação à inteligência artificial, só fazendo aqui um mote, porque acho que vamos todos falar um pouco do tema. Bom, a primeira questão é que realmente, e provavelmente algumas organizações que também estão aqui, já trabalhamos com inteligência artificial há bastante tempo, mas acho que o mundo mudou há 3 anos com o ChatGPT. Verdadeiramente mudou, porque nós tínhamos uma inteligência artificial de determinada forma, muito orientada para a componente preditiva de dados, e para quem está lá em casa, números concretos, não é? Se calhar a parte numérica é a parte mais fácil de perceber. E o ChatGPT veio dizer, consegue fazer isso com documentos, com textos, e dar-nos resumos e dar-nos informação e responder-nos a perguntas que colocamos em cima deste tipo de informação. E, portanto, esse tipo de conceito, esse tipo de tecnologia, se quisermos, que neste momento está a crescer... Agregador de informação. Agregador de informação. Que nos poupa tempo. Que nos poupa tempo. E nos dá acesso a material que de outra forma não teríamos. Nós estruturamos isto mais ou menos em 3 pilares para também nos orientarmos. Ao primeiro, que é efetivamente a utilização de ferramentas como o ChatGPT, e aqui, neste caso, a Microsoft disse que investiu na empresa, na OpenAI, num objetivo muito simples, não é? Que era pegar naquela tecnologia e aplicá-la aos produtos que nós, a maior parte, usa de Office no dia-a-dia e criar o Copilot. Qual é a ideia? É muito simples. Nós, no ChatGPT, vamos buscar tudo o que está na internet. Como antes usávamos o Google, ou usamos também o Google, de forma global. Com esta ferramenta da Microsoft, nós, com o Copilot, pesquisamos os mesmos dados e fazemos perguntas internamente. Até se colocam aqui programas de segurança e informação dentro das organizações. Nós, na brincadeira, dizemos que um colaborador pode fazer uma pergunta no Copilot, qual é o vencimento do nosso CEO, e se aquele tiver num Excel perdido, ele vai-lhe responder. Ok? Portanto, vai-lhe dizer, porque vai procurar aquela informação e responde desta forma. Que esteja aberta dentro do... Depois há outro patamar. E leva-nos depois a termos cuidado dentro da própria organização com a nossa gerir a informação. Depois coloca-se outro patamar, que é a criação, então, de agentes que conhecem uma determinada informação. E aí falamos da saúde, mas as organizações e as câmaras municipais hoje têm um legado de informação lá dentro enorme para criarem este tipo de agentes e darem serviço ao cidadão de uma forma muito mais simplificada. Quando querem fazer um processo de licenciamento na área da energia, na área do urbanismo, em tantas outras áreas, responderem e darem-lhe essa informação de como é que deve fazer o processo, e ainda podem ir mais além, que é, numa lógica de conversação, depois de garantir que sabemos quem é a pessoa que está do lado de lá, ligar-se a um sistema interno que lhe pode dizer: olha, que está a pagamento a sua fatura disto, ou o seu processo ainda está no arquiteto para análise. Porque vai saber, que a pessoa pode perguntar: olha, o meu processo, número não sei quem, como está. Fazê-lo de uma forma altamente simplificada. Pronto, aqui já pode haver discussão dos postos de trabalho, mas há um patamar que já está a acontecer e nós já temos exemplos. Eu chamo-lhe de automação em caixa negra, de uma forma também simplificada, que é assim identificarmos um conjunto de processos
depois, com esta tecnologia de Generative AI, nós podemos entregar dados e ele dar-nos respostas logo automatizadas, ou seja, a intervenção humana ser cada vez mais reduzida. E isto está a acontecer em variedíssimas áreas. Nós estamos quase a acabar, mas num minuto para cada um, naquilo que vocês gostariam de ter dito, ainda não disseram, mas e o Pedro, se ainda quiser falar da civicultura e da agricultura, sinta-se à vontade. Falaria sobre os resíduos, talvez fosse a agenda mais importante que neste momento temos por causa da circularidade desse ponto de vista, não é? Transformação do resíduo em matéria-prima, a transformação do resíduo em produto final e no que é que isto contribui efetivamente para as cidades inteligentes e para a qualidade de vida das pessoas. Eu comecei por dizer de que a circularidade e todas estas questões da eficiência energética e afins começa na mentalidade humana. Portanto, e nós trabalhamos com os cidadãos, portanto, e a tentar, efetivamente, ponto de literacia, trabalhar desse ponto de vista nesta separação dos resíduos, na transformação energética que depois fazemos a partir daqui. Nós hoje não temos tempo para falar de agricultura, mas estamos a transformar resíduos provenientes de excremento de vaca e de porco, de vaca em biometano, em nanocelulose. Fazemos biogás a partir de resíduos da floresta. Estamos a trabalhar com o vidro, com o circuito do vidro. É uma agenda que está muito agressiva. Nós estamos muito atrás, temos uma economia totalmente linear. Portanto, basicamente só reciclamos menos de 3% daquilo que utilizamos do ponto de vista de materiais. Cada um de nós consome em média 20 toneladas por ano, consome 20 toneladas por ano de materiais, ou seja, estamos a falar 200 milhões de toneladas por ano, e se pensarem que apenas reutilizamos menos de 3%, significa que temos uma circularidade muito diminuta e há aqui muito espaço para trabalhar, e a agenda que nós estamos a liderar, o Circular Tech, tem esta perspectiva. A vertente económica, porque sem economia é escusado estarmos a falar destas coisas, a vertente dos dados, e aqui o Fernando estava a falar sobre isto, a inteligência que pomos por cima destas coisas todas, e depois a vertente logística, porque isto tudo envolve sinergias entre todos estes operadores. Se eu tivesse um minuto para dizer, este era o ponto que eu pegava. Miguel. Se calhar recuo um bocadinho e reforço a mensagem que deixei há pouco, que é de alguma confiança, otimismo mesmo. Portanto, eu acho que há muitas empresas, algumas pequenas, muitas startups, a trabalhar muito bem temas digitais, temas de dados, temas com inteligência artificial, outras mais antigas, como a EFASEC, outras maiores, como a Galp ou a Zé Redes, estão a trabalhar muito bem. Eu acho que há alguma oportunidade de fazer bem em cluster, de fazer bem em ecossistema, porque se não o fizermos, obviamente vamos ter algum sucesso, há empresas que vão conseguir se ingrar, mas não é à escala que o podemos fazer. Portugal pode efetivamente tornar-se um cluster, sobretudo na área da energia. Temos a competência, temos aqui um conjunto, temos institutos extraordinários, institutos no Norte e no Sul, fantásticos naquilo que fazem, portanto dão cartas ao nível europeu em termos do que produzem academicamente, mas também com uma ligação muito forte à indústria. Portanto, voltando atrás, eu estou razoavelmente otimista, mas acho que é uma oportunidade que temos que agarrar numa lógica de ou jogamos em conjunto, ou vamos à luta em conjunto, ou fazemos associações como a ATE, ou então corremos o risco de ficar um bocadinho aquém do que podemos chegar. Portanto, otimismo, mas com moderação. Rui. Pois, se calhar, pegando um bocadinho nesse lado, que era talvez dar um bocadinho mais. Nós já temos falado de alguns casos bons que estão a ser e que são interessantes, que estão a acontecer em Portugal, dar um bocadinho mais visibilidade a isso, e nesse aspecto eu posso falar de uma conferência que estamos a pensar organizar na DGEG para a próxima primavera, precisamente envolvendo os parceiros portugueses nos concursos transnacionais na área de bairros de energia positiva, em que temos estado a trabalhar desde há 3 anos e que já vão nascer cerca de 2 dezenas de parceiros entre universidades e municípios.
vamos procurar juntar essa gente toda numa conferência para debaterem e explicarem também o que estão a fazer, embora muitos deles estão em fases diferentes de desenvolvimento, mas promover essa discussão e dar um bocadinho mais visibilidade a essas iniciativas. Depois avisem-nos antes, para nós também podermos aproveitar as vossas conferências. Empresa já agora. Sim, claro. Fernando, eu diria que estamos num momento único. Acho que estamos num momento único. Em termos de inovação tecnológica é uma coisa tremenda. Vamos ter aqui um push económico por causa do fim do PRR, portanto aproveitemos bem também essa energia e demos continuidade, como estávamos a falar há pouco. E eu diria que a inovação, eu gosto de falar nisto, porque a inovação deve ser inovação aplicada. E acho que um dos desafios que nós temos hoje é escalar, portanto, é execução. Aliás, a discussão do PRR é execução. Portanto, há muita inovação, mas vai aparecer mais. Portanto, ninguém aqui quer fazer uma aposta o que é que vai aparecer daqui a 2 anos sobre a inteligência artificial. Porque percebendo o que aconteceu há 3, agora já não aposta. Antes, se calhar, apostava. Portanto, o que vem aí, nós não sabemos. Agora, mas já há tanta coisa, tantas soluções, temos de ter sempre um ritmo paralelo de execução. Eu acho que esta mensagem parece-me importante para as cidades e para quem está a dirigir as cidades. E aí, aplicá-la, eu diria, de dentro, na administração. Nós trabalhamos muito, como eu falei, para dentro e para o contacto com o cidadão, mas no seu próprio território. Porque eu acho que Portugal tem um território fantástico, único. Aliás, nós estamos a ver pelo sucesso do turismo, mas também para outras comunidades que estão a vir para cá, porque reconhecem a qualidade do nosso território. Mas nós temos de ter então bons serviços e condições para que ele seja sustentável, responsável e focado nas pessoas no dia-a-dia e na sua vivência. Portanto, eu diria inovação aplicada, focada nas pessoas e no ambiente. Acho que são os pontos para nós. Fernando, Rui, Miguel e Pedro, um enorme obrigado, não só pela disponibilidade que tiveram para estar aqui connosco, mas para nos falarem de vocês, das vossas empresas, de quem representam, mas também, acima de tudo, terem partilhado connosco conhecimentos e saberes tão importantes para a literacia de todos nós. Por isso, bem-ajam e até uma próxima. Hoje falámos de cidades sustentáveis, amanhã continuamos aqui na FIL a falar de cidades inteligentes e inclusivas. Até amanhã. Boa tarde.